Oi, fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vou explicar as frações próprias, impróprias e aparentes. Vamos, como eu já falei, dei uma introdução a frações aqui no canal, você pode não ter visto, mas vai estar aqui no card se você quiser ver. Eu já vou tá partindo do pressuposto que você já sabe a ideia de fração. Então, eu vou explicar o denominador e o numerador, mas vou dar só uma revisada rápida. Então, lembrando, fração tem o numerador, que por exemplo pode ser 2 aqui, e o denominador, que nesse caso aqui são 2/4. Aqui fica o denominador, que é quantas partes você vai dividir o inteiro. Então, você vai dividir o inteiro em 4 partes. Olha aqui. Vamos pensar que isso aqui é o inteiro. Dividir uma vez, 2, 4. Acabou. Dividir o inteiro em 4 partes. E 2/4 são o quê? É isso aqui. Que é equivalente a 1/2 também. 2/4 pode ser representado por 1/2, já que você tem metade aqui. Beleza? Então, agora que eu já dei uma repassada rápida no que é o denominador e o numerador, bora lá. A fração própria é basicamente quando o numerador, então pode ser 7 aqui, é menor que o denominador. Então pode ser 7 décimos, ok? Esse é um exemplo de fração própria. O que é uma fração? Qual pode ser outra fração própria? 103 110 avos. Para quem não sabe, avos é quando você passa de 10, quando o numerador passa de 10. Só se for potência de 10. Aí você não fala avos, se fala centésimos, milésimos. Então, você só fala avos para os números maiores que 10, que não são potência de 10. Então, outro exemplo de fração própria é esse aqui. Bora lá falar agora de fração imprópria. Bom, vocês já devem ter parado para pensar que se a fração própria é que o numerador, o n, né, é menor que o denominador, então a imprópria vai ser justamente o contrário. O numerador aqui é maior que o denominador. Então, um exemplo disso são 7 terços, 8 quintos, beleza? Esse é um exemplo de fração imprópria. Como que eu coloco ele em um gráfico? Então, vamos lá. Vamos imaginar que, vamos deletar esses exemplos aqui. Vamos pegar e vamos supor aqui 3 meios. Isso aqui são 2 meios, então pintei um meio, pintei o outro meio. E agora o que eu faço? Você cria outra barrinha, metade dela, e pinta. O inteiro é um desse aí, certo? O inteiro é um desse aí, só que você passou, então você comeu outro meio. Como seria se fossem 8 sétimos? A mesma coisa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pintei tudo isso. Criei outro igual. Lembrando que
se eu separo esse aqui, ó, por exemplo, tá? Vou fazer outro aqui de 7. Só para recapitular um negócio de fração. Ó. Outro sétimo, então temos aqui 8 sétimos. 1/2, né? Isso aqui, ó. Isso aqui são um inteiro dividido em 7. Então, cada pedacinho disso aqui é 1/7. Só que o inteiro é igual como se fosse isso aqui, sendo 1/2, é o mesmo tamanho. Só que você dividiu em menos partes. Então, 1/7 não é igual a 1/2. Por quê? Porque o inteiro, que é a mesma quantidade, foi dividido em mais partes. A mesma coisa que você pegar um bolo, por exemplo, aqui, e dividir pela metade. Então, aqui vou ter um espaço igual ao outro. Num espaço com o mesmo tamanho, o bolo é o mesmo. Se eu cortar em 4, esse pedaço aqui vai ser menor do que o antecessor, certo? Então, isso é um exemplo de fração imprópria. É quando o numerador é maior que o denominador. E agora, o que é a fração aparente, tá? A fração aparente é basicamente quando o numerador é múltiplo do denominador. Então, vamos supor aqui. Denominador x2. Vamos dar o exemplo de quando o numerador é o dobro do denominador. 8/4. Ou, também, você pode jogar para 2 inteiros. 2. Bem simples. E isso aqui é um exemplo de fração aparente. Quando você encontra, por exemplo, 10/5, você, em vez de escrever 10/5, você escreve 2 inteiros. Beleza? Então, esse aqui é o exemplo de fração aparente. Fração aparente pode ser também 3 inteiros? Pode. Isso aqui é igual a 3. E todo mundo sabe que um número, quando não tem denominador, o denominador dele é sempre 1. Então, isso aqui é basicamente uma questão aí, que quando você coloca 3 sobre 1 é igual a 3, só que 3, todo número que não tem denominador, o denominador é 1, então 3 sobre 1 é igual a 3, só que 3 sobre 1. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu, fui e tchau.